Amiga, É era pra você tiquito. comigo. É tiquito. Era pra você cantar comigo. Tiquito. E eu fico um pouco louco, um tiquito louco. E É eu pouquita. fico tão confuso, eu entro em parafuso. Que Isso são mesmo, um pouco louco. Oi, eu sou o Felipe Lital. E eu sou o Douglas. Viva! A Vida é uma Festa chegou aos cinemas mexicanos no dia 27 de outubro de 2017, antes mesmo de ser lançado nos cinemas americanos. Por aqui, o longa só estreou em janeiro de 2018. O longa é o nosso filme favorito da Pixar e conta como os mexicanos se relacionam com o Dia dos Mortos e como comemoram essa data. Nesse dia também, eles costumam consumir um pão conhecido como Pan de los Muertos, que a gente já ensinou aqui no canal e se você quiser ver tem um card aqui em cima. O filme conta a história de Miguel, um jovem que tem o sonho de se tornar um músico famoso, assim como seu ídolo Ernesto de la Cruz. Porém, a família de Miguel tem uma relação conturbada com a música, principalmente a avó do garoto, que não permite que nenhuma música seja tocada na casa. Apesar de parecer bem brava, a avó do Miguel é a típica avó latino-americana que gosta de ver a família inteira reunida e comendo todas as comidas que ela faz. Em uma das cenas, a avó do Miguel enche o prato dele de tamales, que é um prato típico da culinária mesa-americana e é feito à base de uma massa de milho cozido no vapor e pode ser doce ou salgado. Com registros de consumo desde antes de 8.000 a.C., os tamales estão presentes em toda a América. Porém, cada país tem a sua variação e o seu nome próprio para o prato. Aqui no Brasil, a variação do prato é doce e conhecida como pamonha. Porém, apesar de estar presente em todos os países da América, nenhum deles tem uma variação tão grande de tamales quanto o México. Dependendo do lugar que você for dentro do país, você vai encontrar uma receita específica. Ao todo, existem mais de 5.000 variações de tamales no território mexicano. Apesar de estar presente na rotina mexicana, os tamales também são consumidos em festas e celebrações como batizados ou casamentos. Além disso, algumas famílias consideram ele um prato típico para o Natal, além de uma oferenda no Dia dos Mortos e o Dia da Purificação da Virgem. Para comer reassistindo o filme um monte de vez, no vídeo de hoje a gente ensina os tamales mexicanos de Viva, a Vida é uma Festa. Pra você ficar muito louco, eu fico um tanto louco. Em uma panela de pressão, a gente coloca 2 colheres de sopa de azeite e refoga 1/4 de cebola picada. Assim que a cebola começar a ficar transparente, a gente adiciona 2 dentes de alho picados, refoga até que eles comecem a ficar dourados e aí junta 500 gramas de carne de porco cortada em cubos. A gente está usando pernil sem osso. Em fogo alto, refoga a carne até que você perceba que ela já não está rosada em mais nenhuma parte aparente e que ela comece a ficar caramelizada. Depois disso, a gente junta 2 folhas de louro e 6 xícaras de água. Tampa a panela e assim que ela levanta a pressão, conta 45 minutos. Depois disso a gente escorre todo o caldo da panela e esse caldo a gente vai usar nos outros preparos da receita. Tira as folhas de louro e desfia toda a carne. Em um processador a gente coloca 2 pimentas mexicanas ou guajillo cortadas em cubo e sem sementes, que podem ser substituídas por 2 pimentas dedo de moça. Coloca também 2 pimentas poblano ou ancho sem sementes. Se você não achar, você pode substituir por 2 pimentas americanas também sem sementes. 2 dentes de alho, 1 tomate grande, 1/4 de colher de chá de cominho em pó, meia colher de chá de sal e 1/4 de colher de chá de pimenta do reino. E bate tudo até que as pimentas fiquem em pedaços bem pequenos. Depois disso, na mesma panela de pressão que a gente cozinha a carne, a gente coloca esse molho, 1 colher de sopa de azeite e a carne desfiada. Refoga toda a carne em fogo alto por uns 7 a 8 minutos e aproveita para experimentar se precisa de mais sal. Reserva essa carne para que ela esfrie completamente. Enquanto isso, a gente vai preparar a massa dos tamales. Em uma travessa a gente coloca 3 xícaras de farinha de milho e o caldo que a gente cozinhou a carne de porco. Coloca o caldo aos poucos. A gente usou mais ou menos 3/4 de xícara. A gente precisa umedecer toda a farinha até chegar nesse ponto. Em uma outra travessa, a gente bate 1 xícara e 1/3 de banha de porco, que vai dar aproximadamente 250 gramas. Usando a batedeira, a gente faz com que essa banha fique aerada. Depois disso, a gente adiciona 1 colher de chá de fermento em pó,
e meia colher de chá de sal. Se depois você achar que precisa, você pode adicionar um pouco mais de sal na massa. Junta a mistura da farinha de milho aos poucos e vai batendo até que toda a farinha esteja incorporada. Para saber se você chegou no ponto da massa, pega uma vasilha de água e joga um pouco da massa. A massa tem que estar aerada ao ponto de fazer com que ela flutue na superfície da água. Para a montagem dos tamales, a gente vai utilizar folhas de milho. Se você estiver utilizando a folha verde igual a gente, é só cozinhar em água quente por uns 20 minutos. Se você estiver utilizando a folha seca, é só deixar ela de molho na água por uns 20 minutos. A gente começa pegando 2 tiras da folha e amarrando para fazer um cordão. E espalha um pouco da massa nas folhas maiores. Se a sua for pequena igual a nossa, você pode juntar 2 folhas. A gente colocou 1 colher de sopa em cada tamale e 1 colher de sobremesa de recheio. Enrola bem apertado. Dobra a ponta que vai ficar para baixo e cobre com uma 3ª folha. Dá um nó utilizando o cordão que a gente fez e repete o processo até utilizar toda a massa de tamale. Para assar os tamales, a gente precisa de uma panela que cozinhe no vapor. Como a gente não tem uma, a gente pegou a panela mais alta que tinha aqui em casa e uma assadeira de fundo removível que coubesse dentro dela. Forra a assadeira com 2 folhas de papel alumínio e fura para fazer uma espécie de peneira. Coloca essa assadeira dentro da panela, deixando o alumínio para cima. Isso vai servir para afastar os tamales da água e cozinhar eles utilizando o vapor. Coloca a água até chegar no limite da assadeira. Para evitar que a panela e a assadeira fiquem escuras, a gente coloca um pouquinho de vinagre na água. Distribui todos os tamales na panela. Utiliza o restante das folhas para cobrir toda a superfície da panela. Tampa e leva para fogo alto por aproximadamente 1h30 ou 2 horas. Você pode experimentar o seu tamale para saber se ele já está cozido depois de 1h30. Esse tempo pode variar de acordo com o tamanho dos seus tamales. E esses foram os nossos tamales mexicanos de Viva! A vida é uma festa. Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver uma outra receita que a gente já fez inspirada em Viva, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver alguma outra receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer esse tamale, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! Cheiroso. Pega um aí, ó. Come direto dele. Não, quero comer com garfo. Igual uma pessoa, igual uma pessoa. É. É grande esse chapéu, né? Nossa, ficou bem bom. Podia pôr mais pimenta. Podia pôr mais pimenta. Podia pôr mais pimenta. Se você gostar de pimenta, senão não põe mais não. Nossa, amigo, tá bem gostoso. Algumas famílias também consideram um prato típico pro Natal, além de uma oferenda no dia dos... Amigo, ninguém percebeu que eu falei assim, só você. Apesar de estar... Mas quando vocês colocarem lá a função legenda, vai vir típico.